Rui Correia, 55 anos, candidato à União de Freguesias, Lagoa e Carvoeiro. Olá, Rui, bem-vindo. Olá, Camila. Como é que foi a sua infância em Lagoa? A minha infância começou aos 2 anos, sensivelmente, quando vim, aliás, eu nasci em Lisboa. O meu pai era daqui, era de Lagoa, os meus avós paternos são daqui da Praia de Carvoeiro. E vim ao fim de 2 anos de vida viver para aqui. A minha infância é como qualquer um jovem daqui de Lagoa que se identifica, pois Lagoa era parca em muitos recursos, nomeadamente no ensino em creche, no ensino pré-escolar. Portanto, nós habitualmente vivíamos em casa dos avós, em casa dos pais, aqueles que tinham disponibilidade para cuidar dos seus filhos. Tive que recorrer ao ensino pré-escolar em Portimão, aqui num concelho vizinho, que era onde o meu pai trabalhava na altura, no Banco Fonseca e Burné, ele era bancário. E só quando atingi a idade do ensino escolar na altura, portanto na escola, a chamada escola primária, com 6 anos de idade, é que ingressei aqui em Lagoa, na Escola Primária de Lagoa, sobre a nossa querida professora Graciete, que foi a minha professora até à 4ª classe, mas sobretudo foi uma juventude, foi uma infância, digamos assim, muito saudável, porque nós na altura circulávamos com muita vontade em Lagoa, nós vinhamos a pé de casa para a escola, da escola para casa, mesmo com aquela tenra idade, porque não haviam determinadas preocupações que há hoje, nomeadamente sobre segurança, sobre todos os comportamentos desviantes que possam haver hoje, mas na altura nós éramos crianças saudáveis e felizes, e toda a gente circulava e toda a gente se conhecia, que é um pouco assim como Lagoa é hoje, mas já temos muita gente que entretanto veio viver para cá e que já não se identifica muito bem com esta vontade, mas sobretudo foi uma infância bastante feliz. E o Rui, em pequeno, acompanhava muito o seu avô, que era veterinário municipal, quis ser veterinário. Exatamente, como qualquer criança que teve essa oportunidade de acompanhar a profissão, quer dos pais, quer dos avós. Sim, pois as horas que não estava na escola ficava entregue aos meus avós, neste caso aos meus avós paternos. O meu avô era veterinário municipal e de facto aquilo fascinou-me ali durante um determinado período, porque eu muitas vezes deslocava-me com o meu avô da parte da tarde, quando não havia aulas, deslocava-me para o campo, ia ver galinhas, ia ver porcos, ia ver vacas, ia ver mulas, machos, e achava aquilo uma coisa fantástica, até ao dia, de facto, que fui ao matador e já tinha para aí 8 ou 9 anos de idade, se bem me recordo, e fui assistir ao abate de uma vaca. E aquilo para mim foi aterrador, porque as vacas eram presas a um pilar de cimento, presas pelo pescoço, e depois era usado um cutelo a meio do pescoço, digamos assim, e a vaca abria as mãos e ali morria assim, e era logo levantada com uma corrente e aberta ao meio, e aquilo fez-me uma confusão toda também, e eu disse, isto não é para mim. Mas pronto, isto faz parte da nossa infância e daquelas imagens que a gente realmente adquire enquanto miúdos e que fazemos logo uma projeção, digamos assim, para o futuro. Adorava também desporto. Sim, exatamente. Comecei aqui no Grupo Esportivo de Lagoa, como jogador de futebol. Entretanto, na altura só tínhamos em Lagoa o ensino unificado, ou seja, só tínhamos até o 9º ano. Depois íamos todos ou para Silves ou para Portimão. Fui para o Liceu para Portimão e, uma vez que jogava no Lagoa, fui também jogar para o Portimonense.
que era um sonho desde miúdo, porque eu acompanhava muitas vezes o meu pai nos jogos do Portimonense. O meu pai era sócio do Portimonense e chegou a ser diretor do Portimonense, e era um sonho que também tinha de miúdo um dia jogar no Portimonense, que era a nossa equipa de referência. Na altura ninguém falava no Benfica ou no Sporting ou no Porto. O Portimonense era, digamos assim, a nossa referência aqui, local, regional, e de facto, quando ingressei no Portimonense, para mim foi um sonho realizado, e tive a oportunidade de jogar pelos iniciados e pelos juvenis, coisa que se veio depois também a incompatibilizar, digamos assim, com os estudos, uma vez que requeria muitas horas. Muitas vezes entrávamos às 6 da tarde nos treinos, mas e depois, após a distribuição de todo o pessoal pela região, chegávamos a casa por volta das 11 da noite. Ora, isto para um miúdo de 15 ou 16 anos tornava-se muito complicado conciliar tudo isto com os estudos. Na sua casa, sempre se falou de política? Sempre. Aliás, sempre se falou, sempre se respirou, mas com uma particularidade: nunca houve ali qualquer tentativa de influência para se segues por aqui ou se segues por ali. Eu tenho livros na minha casa, que guardo dos tempos do meu pai e do meu avô, que vêm desde o socialismo, desde o marxismo, desde Lenin, enfim, temos tudo um pouco em casa, e sempre achei nos meus filhos uma tendência mais para a esquerda, porque eles sempre foram muito irreverentes, mas nunca tentei influenciá-los de maneira nenhuma, assim como a mim nunca senti essa tentativa de influência, porque eu acho que cada um tem que seguir a sua convicção e aquilo que acha que é o melhor. Rui, e a democracia é isso mesmo. Rui, o seu pai partiu cedo. Que Sim. impacto é que teve na sua vida? Muito complicado. Claro. Isto vai lá. Às vezes é difícil explicar quando temos uma experiência dessas, mas sobretudo nós devemos ver como... Eu vou aqui dar-vos vou referir uma frase que o nosso bispo de então me disse. Ele era amigo pessoal do meu pai, e ele na altura teve a ocasião de me dizer que isso era um dom. Um dom. E eu na altura perguntei-lhe: mas é um dom? Então, é o dom do sofrimento. Fosse lá aquilo que fosse, não sei. Mas é muito complicado. Digamos que é como... É como se nos tirassem o chão, é como tudo acabasse. E é aquela sensação que ficou. Ficou muita coisa por dizer. Mas a vida tem que continuar e temos que acreditar que há mais alguma coisa para além disto. E
e eu continuo a acreditar nisso, como católico que sou, mas não é fácil. Rui, o que é que diria a alguém que está a passar pela mesma situação neste momento? Que a vida é feita mesmo destas coisas. É feita de tristezas, é feita de alegrias. É evidente que tenho que contrapor com isso o nascimento dos meus filhos, o nascimento do meu neto e o amor incondicional que tenho por mim. Se pudesse voltar a encontrar o seu pai, acha que ele teria orgulho em si? Acho que íamos discutir muito. Acho que íamos discutir muito. Por algumas opções, umas boas, outras menos boas. Mas eu penso que sim. De uma maneira geral, penso que sim. Penso que consegui levar o barco e penso que consegui, sobretudo, ser um bocadinho mais aventureiro do que ele foi, porque ele foi muito pouco aventureiro, na minha opinião. Ele era mais conservador. Mas sim, acho que íamos entender muito bem. E íamos fazer uma avaliação positiva ao fim de tudo isto. E lembra-se de algum conselho que ele tenha dado? Bastantes. Bastantes, mas sobretudo os valores que sobretudo para nunca nos esquecermos quem somos e de onde é que viemos. Hoje o Rui é pai, é avô, o que é que muda? Tudo, porque nós quando somos filhos, eu acho que nós quando somos filhos temos muita tendência para dizer de pôr todos os defeitos nos nossos pais. E então temos muito aquela tendência de dizer: eu nunca farei isto, eu nunca farei aquilo, eu serei um pai assim, ou neste caso, não um avô, mas um pai assim, assim, assim. Mas não, e depois acabamos por nos ver na mesma situação e acabamos por dar razão aos nossos pais, naquilo que nos diziam e naquilo que a gente muitas vezes tínhamos alguma relutância em aceitar, mas e depois mais tarde, quando nos vimos na mesma posição, acabamos por lhes dar razão e aceitar tudo isso. Eu recordo-me a última vez que tive uma discussão com o meu pai, foi uma vez que cheguei a casa e comentei: acabei de ser multado em Portimão porque passei o sinal vermelho. E ele ficou muito chateado e começou-me a gritar alto, e eu respondi-lhe: calma, quem paga a multa sou eu, porque já trabalhava, já era independente. Quer dizer, independente, é evidente que vivia na casa dele e na casa da minha mãe, pois não era totalmente independente. Podia ter dinheiro, mas não era totalmente independente. Mas dei-lhe aquela resposta e que realmente não aceitei a reação dele, porque ele insurgiu-se contra a minha resposta e eu, mais tarde, vim a pensar em experiências que tive com o meu filho e que realmente ele teve toda a razão em insurgir-se naquele momento e que realmente poderia ser, não foi o caso, mas se calhar poderia ser a melhor palmada que tinha apanhado na vida. Isto já tinha 17 ou 18 anos, mas realmente podia ter sido a melhor palmada que apanhava na minha vida. Mas é assim. E os seus filhos, no que é que eles são bons? Têm bons princípios, muito bons princípios.
É engraçado porque isto, nós, os filhos são como as flores, nascem, crescem, tornam-se, florescem e são tão diferentes muitas vezes, nenhum é igual, mas de facto os princípios estão lá e eu acho que são bons em tudo. Em Lagoas já desempenhou várias funções em diferentes associações. O que é que tira dessa experiência? Sim, essencialmente sempre tive uma apetência muito grande por servir a população, por servir os mais próximos, por dedicar, não vou dizer parte do tempo da minha vida, mas uma grande parte do tempo da minha vida aos outros. Sempre gostei de ajudar, sobretudo. E na comunidade, efetivamente, já fiz parte de várias direções, de associações, quer dos bombeiros, quer de instituições privadas de solidariedade social, de associações desportivas, recreativas, culturais, assim bem como, pois tenho o meu percurso político, quer na Junta de Freguesia, durante 8 anos, quer na Junta de Freguesia de Lagoa, quer na Câmara Municipal de Lagoa durante 15 anos. É evidente que tudo isto nos faz ter um sentimento diferente pela nossa terra, pelas nossas gentes, sobretudo pelo serviço público, e tenho a certeza que pretendo continuar a prestar esse serviço, porque está no meu sangue, está na minha gene, e acho que posso ser uma mais-valia, digamos assim, para a nossa comunidade. Qual gostaria que fosse o seu legado na história de Lagoa? Eu acho que quando se fala em legado, e eu acho que quando se presta alguma homenagem hoje em dia a alguém que teve um percurso político, eu acho que sobretudo, e acho que o mais bonito é recordar não só as pessoas que foram, ou a pessoa que foi, mas sobretudo recordar com amizade, com carinho, com respeito, e sobretudo recordar com a honestidade e a humildade. Se puder, de alguma forma, ser recordado por isso. Rui, se tirasse a barba, ainda o reconheciam? Eu vou ser muito sincero. Eu andei um período, punha barba, tirava barba, punha barba, tirava barba. Até o dia que a minha filha me disse que eu já não te reconhecia sem barba. E ela é que manda. Ficou. Orgulho ferido, cicatriza ou fica lá? Não, de maneira nenhuma. Estou perfeitamente à vontade comigo e com os meus e com toda a gente. Não tenho feridas nesse aspecto. Lagoa e Carvoeiro merecem melhor? Sem dúvida. Lagoa e Carvoeiro merecem muito melhor, não só pela potencialidade que esta freguesia tem, aliás, como o Conselho em geral, mas sobretudo quando abordamos as pessoas na rua e deparamos com uma série de problemas hoje vividos pelas mesmas, sobretudo, e aqui tenho que pensar nos nossos jovens, que face aos valores de mercado das habitações, hoje não conseguem aceder a uma habitação, verificando também alguns problemas
quer a nível de limpeza urbana, quer a nível de ação social, no apoio aos nossos idosos, que tantas vezes é tão difícil meter um idoso numa instituição. E eu acho que há aqui uma série de questões que, independentemente das competências de uma junta de freguesia, nós podemos ir muito mais além. Questões de saúde, a falta de médicos de família, e nós com a nossa intervenção e com aquilo que podemos influenciar, digamos assim, as respectivas tutelas, nós podemos ir muito mais além, podemos influenciar nesse sentido. Lagoa merece muito melhor, sem dúvida, e eu, por mim, tudo farei para que isso assim seja, quer por um futuro melhor da nossa população, mas sobretudo por estas questões que eu referi, que são essenciais, digamos assim, para o nosso desenvolvimento e para a nossa felicidade, que eu acho que é isso que está subjacente a tudo isto, a felicidade de todos nós.